Olá, querido estudante, seja você muito bem-vindo para mais uma aula de Física. Eu sou o professor Leonardo Lopes e nós vamos estar iniciando nossa aula de Cinemática Escalar. Gosta desse assunto? Deixa um like no vídeo. Quer aprender mais Física, Química, Matemática, Ciências de modo geral comigo? Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para toda vez que chegar um vídeo novo no canal, você receber aquele velho esperto aviso de chegada dos novos vídeos, tá bom? Olha, na aula de hoje nós vamos abordar a cinemática escalar e também estar falando de tópicos já falados em nossas aulas anteriores, como o movimento, o repouso, a velocidade, a aceleração. Lembrando que essa parte de cinemática ela é a parte da física que descreve os movimentos sem se preocupar com as causas desse movimento, tá certo? Então nós vamos agora estar falando primeiramente do referencial. Esse referencial ele é justamente o ponto de observação. Ele é o observador, né? Olha, sempre que nós formos falar em movimento, sempre vai depender do referencial. Um corpo, né? Esse referencial, na verdade, ele é um corpo no qual nós nos imaginamos para observar outros corpos, tá certo? Imagine que você esteja na Lua e de lá observa a Terra. A Lua é o referencial e a Terra é o corpo em movimento. Veja que todos os corpos no universo, eles estão em movimento constante. Então, a gente já parte do princípio que o repouso absoluto não existe. Ele vai sempre depender do referencial, tá certo? Indo para frente, nós vamos estar falando desse movimento e repouso, né? Mas o que é o movimento e o que é o repouso? Vamos para o exemplo novamente. Olha, uma pessoa sentada na poltrona de um ônibus em viagem está em movimento em relação a uma árvore, não é isso? Porque a pessoa ela muda a sua posição em relação à árvore. Olha só o que diz aqui o conceito do movimento. O corpo está em movimento em relação ao referencial usado quando sua posição mudar. Então, o corpo em estudo estará em repouso em relação a um referencial usado quando sua posição não mudar. Outro exemplo, uma pessoa sentada na poltrona de um ônibus está em viagem, ela vai estar em repouso em relação ao ônibus, porque ela não muda sua posição em relação ao ônibus. Ou seja, se estiver fora do ônibus, vê o ônibus passando, em relação a quem está fora do ônibus, você vai estar em movimento. Quem está dentro do ônibus, em relação ao ônibus, vai estar em repouso, porque a posição não vai mudar, tá certo? Então, com isso a gente parte para falar da trajetória, e a trajetória nós sabemos que é a união dos pontos por onde passa o corpo em movimento, né? Também depende do referencial, essa trajetória vai depender do referencial. Vários autores trazem ali aquele exemplo, né, de uma pessoa do lado de fora de um avião vendo um míssil ser arremessado. À medida com que o avião se movimenta, o míssil ele descreve uma parábola para quem está do lado do avião. Se você estiver de frente, você vai ver apenas uma linha reta. Então, essa trajetória ela vai estar mudando de acordo com o observador, de acordo com o ponto em que se observa, de acordo com o referencial, né? Temos aí os espaços, e esses espaços, eles não necessariamente será a distância que o móvel percorreu, mas sim o local onde ele se encontra. Olha, quando dizemos que um carro está no marco 120 km, né, na estrada, não significa que o carro andou esses 120 km, mas nós apenas estamos dando a localização dele. Repito, para localizar um veículo em uma estrada, falamos o marco quilométrico correspondente, ou seja, através de um número nós encontramos o veículo. Para finalizar o espaço, nós sabemos que o espaço é o número que localiza o móvel, como você pode observar direitinho aqui comigo, tá bom? Olha, se você parte de um ponto que tem uma certa orientação, um ponto zero ali como origem, se você olhar para trás, você vai ver ali um espaço, o A, ele vai ter menos 2 metros, porque é como se estivesse vindo, né, no sentido contrário à orientação, ele fica lá atrás, fica com um espaço negativo. Se você olha para frente no sentido da orientação, lá no ponto C nós temos o espaço mais 2. E no ponto zero aí nós temos a origem, né?
que são os pontos marcados aí dentro dessa determinada linha, né? Muito bem, olha, partindo desse princípio, nós vamos também estar falando do ΔS, que é justamente o deslocamento. Esse deslocamento escalar é bom que nós saibamos que ele pode ser positivo, negativo e pode também ser considerado zero. Mas quando isso vai acontecer, professor, vamos ficar atento que esse deslocamento ele é a variação do espaço e é medido em metros, quilômetros, centímetros. Mas nós vamos também ficar atento que todas as unidades de medida do SI, pelo menos para comprimento, a gente vai estar usando o metro, tá certo? Mas é muito comum aparecer o quilômetro, os centímetros. Para isso, a gente vai estar fazendo a transformação dessas unidades, tá bom? Olha, para falar aí propriamente dito desse ΔS, S é o espaço final menos S0, que é o espaço inicial. Com isso, nós teremos essa variação do espaço ΔS, que é igual a S, espaço final, menos o espaço inicial. Mas para estar falando nisso, nós também temos que dizer que esse espaço ele será positivo quando o movimento é a favor da orientação da trajetória, né? Se ele estiver indo no sentido da trajetória, o movimento vai ser considerado positivo. Quando o movimento for no sentido contrário à orientação ali, contra a orientação da trajetória, esse ΔS ele vai ser apresentado, vai se mostrar ali negativo, menor que zero. E ele também vai poder ser igual a zero, professor, quando a posição final do corpo é igual à posição inicial, como a gente está vendo aí. Lembre-se que há duas possibilidades para isso acontecer, não é mesmo? Olha, nós vamos ter... O que isso vai acontecer? O corpo não ter se movimentado, você vai ter ali o corpo que vai ficar parado, então com isso o movimento dele, o deslocamento não vai variar, vai ser igual a zero, e isso também pode acontecer quando o corpo pode se movimentar, mas retorna para a posição inicial. Com isso, olha o que ele diz aqui, a posição final do corpo é igual à posição inicial, tá certo? Muito bem, entendido esse deslocamento, a gente já passa para dar uma olhadinha no gráfico, esse gráfico aí entre a velocidade e o tempo, a gente vai ter a variação do espaço, né? Se você tem aí velocidade vezes o tempo, a variação do espaço será numericamente igual a essa área. Como a área é um retângulo, que nós podemos observar, esse retângulo sim será numericamente igual à área que nós temos aí observado, tá certo? Base vezes altura, né? Com isso, a gente já parte para uma questão bem interessante que foi aí proposta pela UFC, a Universidade Federal do Ceará. Ela nos trouxe o seguinte questionamento. Olha só, um automóvel move-se numa estrada com velocidade conforme o gráfico VT, né? Velocidade média aí, e o tempo de viagem. Como mostra a figura abaixo, e já estamos vendo essa figura aqui para nosso compreendimento e para poder fazer até o que a questão nos pede. Vamos lá. Determine sua velocidade média em quilômetros por hora. É bom ver que está sendo pedido em quilômetros por hora. Com isso não haverá transformação de unidades, porque ele já está dando aqui a velocidade em quilômetros por hora e o tempo aqui já está em horas. Nós não vamos fazer cálculo de transformação aí das unidades. Já está tudo como é pedido. O que nós vamos fazer agora? Calculando as áreas, nós vamos ter justamente esse deslocamento, né? Que é justamente o que a questão pede. Olha só. Calculando a área aí, nós vamos ter que o espaço 1, olha aqui, esse primeiro espaço aqui, nós vamos ter a velocidade média 30 vezes o tempo, que é 1. 30 vezes 1, 30. Está aqui o primeiro espaço. Analisando o segundo espaço, esse daqui, nós temos, observe, a velocidade média é 90, o tempo desses 90, que foi feito com essa velocidade de 90 km, foram 2 horas. Então, 2 vezes 90, 180. Mais o terceiro espaço aqui, que também é um intervalo de 2 horas, e a velocidade média se manteve em 60 km por hora. 60 vezes 2, 120.
Com isso, nós temos o ΔS igual a 330 km. A questão está nos pedindo a velocidade média, é o que nós vamos calcular agora, né? A velocidade média, ela vai ser dada a área pelo tempo, como nós temos uma área de 330 km, dividido por 5, que foi a hora, o tempo de viagem, nós vamos ter 330 dividido por 5 igual a 66 km por hora. Tá certo? Essa foi uma questão proposta pela Universidade Federal do Ceará, muito bem elaborada, uma questão do tempo em que ela fazia o seu próprio vestibular, porque hoje em dia a gente sabe que o processo seletivo da UFC é pela prova do Enem, que também traz esse tipo de questão para você, né? Vamos para frente e conhecer esse sistema internacional de unidades. Olha só, as unidades vão sempre estar aparecendo em quilômetros por hora, né? A velocidade, como é que se diz? As unidades como quilômetro e a hora também são usadas, mas a gente vai sempre estar transformando para essas unidades no SI. Olha só, quando se fala em comprimento, a gente vai ter que estar transformando para metros, olha, tá certo? Comprimento é metro. Então, quando a gente estiver fazendo ali o cálculo de um determinado deslocamento de algo que tenha um certo espaço, a gente vai ter que estar transformando de quilômetros para metro, pelo menos quando for pedido no SI. E o tempo, como a gente sabe ali na questão anterior, foi dado em horas, mas a gente vai ter que transformar para segundos, né? Que é o tempo também dado no SI. Para a massa, a gente vai usar o quilograma, para a corrente elétrica, 1 ampere, quantidade de matéria, mol, né? Intensidade luminosa, candela. Não é isso que a gente está querendo ver agora, mas como esse quadro já traz essas outras unidades no SI, a gente está vendo também, tá certo? Com isso, agora a gente faz uma questãozinha de velocidade escalar média, usando as unidades, trabalhando unidades que possam ser transformadas aí. Olha o que essa questão nos pede. Bem interessante essa questão, hein? Analisa comigo, faz a leitura aqui. É linda essa questão. Olha, um menino sai de sua casa e caminha para a escola, dando em média um passo por segundo. Então, nós já temos aí que ele dá um passo por segundo. Se o tamanho médio do seu passo é 40 centímetros, e se ele gasta 5 minutos no trajeto, a distância entre sua casa e a escola em metros é de, olha, nós vamos usar essa equação da velocidade média, ó, onde nós temos que ter o espaço pelo tempo. Lembre-se que nós temos aqui a velocidade média. Essa velocidade média, ela nos foi dada na questão. Por quê? Porque o menino, ele vai dar um passo, né? O seu passo aqui, ó, é 40 centímetros. Então, esses 40 centímetros, quando a gente transformar para metros, vai ficar 0,4 metros por segundo. Tá aqui, ó, 0,4 metros por segundo. É justamente a velocidade. Quando você transformar esses 40 centímetros em metros, vai dar 0,4 metros por segundo. E esses 5 minutos aqui, se a gente fizer 5 vezes 60, nós sabemos que um minuto tem 60 segundos, não é isso? Então, se a gente fizer esses 60 segundos vezes 5, nós vamos chegar a 300. Está aqui, ó, o tempo, né? Que não é o ΔT, a variação do tempo está aqui, ó, ΔT. E isso será igual a 300. Por quê? Nós temos 5 minutos, 5 vezes 60, transformando isso para segundos, vai ficar igual a 300. Fazendo esse cálculo, nós vamos ter que tira esses 300 que está dividindo do lado, passa para o outro lado, multiplicando, e nós vamos ter, então, esse cálculo do ΔS. 0,4 vezes 300, isso vai ser igual a 120 metros, né? Muito bem observado, veja aí. E a distância entre a casa do garoto e a sua escola é de 120 metros, tá bom? Com isso, nós encerramos essa primeira aula, ficamos por aqui. A partir da próxima aula, nós vamos estar falando da velocidade média, propriamente dita, e fazendo mais exercícios usando esse tipo de artifício, esse tipo de... como é que eu posso dizer? Esse tipo de mecanismo, usando essa fórmula do espaço
pelo tempo, tá bom? Desde já um forte abraço pela sua companhia, pela sua atenção. Se tiver ficado alguma dúvida, volta. Dá uma olhada nesses tópicos que foi falado até aqui, nessa primeira parte. A próxima aula nós vamos estar abordando os assuntos relacionados à velocidade média, funções horárias do espaço e fazendo bastante exercício desses assuntos, tá bom? Forte abraço do professor Léo, até logo e até a próxima aula. Tchau, tchau.